cuidar de você sem saber a causa dessa dor profunda. Olá, boa noite. O mês de abril foi escolhido para abrigar uma série de eventos que têm como objetivo promover a conscientização sobre o autismo, um transtorno com sintomas e grau de intensidade diferentes e que cada vez mais é diagnosticado, principalmente em crianças. Segundo os especialistas, o autismo atinge cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, 2 milhões só no Brasil. As campanhas de inclusão também vêm ganhando a adesão de segmentos sociais e elas contribuem para esclarecer a sociedade sobre o transtorno. Familiares, professores, psicólogos e neuropediatras se uniram para aprimorar os conhecimentos sobre o autismo e ajudar na integração e no acompanhamento dos pacientes. O cinema mundial produziu uma série de filmes que deram muita visibilidade ao assunto. Um deles, Rayman, com os atores Dustin Hoffman e Tom Cruise, no papel dos dois irmãos que mal se conhecem, porque um deles era portador da síndrome de Asperger e se destaca pela inteligência avançada para o cálculo, mostrou uma linda história que terminou com um final feliz. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o autismo agora no Sobre Todas as Coisas desta noite que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite você de casa que está nos assistindo. Está aqui com a gente o Dr. Hélio Vanderlinden Júnior, neuropediatra e neurofisiologista do CRER e do Instituto de Neurologia de Goiânia. Ele que é pai de um menino autista de 6 anos. É um prazer recebê-lo, doutor. Boa noite. Prazer é meu, satisfação poder participar. Está aqui também com a gente a Cássia Gouveia, diretora da AMA, Associação dos Amigos Autistas de Goiânia. Cássia é mãe de uma criança autista de 6 anos. É um prazer recebê-la, Cássia. Boa noite. Prazer. Boa noite. E ao meu lado está a psicóloga e neuropsicóloga Raquel Borges, especialista em terapia ABA, que a gente vai descobrir mais sobre essa terapia. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. O prazer é meu. Boa noite. Suzete? Doutor Hélio, eu gostaria de começar com o senhor exatamente para a gente poder classificar o que é o autismo, né? A gente tem dúvida, é um transtorno, é uma doença, a gente sabe que não é uma doença, mas algumas pessoas ainda consideram como uma doença. Como classificar o autismo? O autismo é considerado um transtorno do desenvolvimento, um transtorno do comportamento, que é basicamente um conjunto de sinais e sintomas, não é especificamente um sinal ou um sintoma que faz o diagnóstico. A criança ou o adulto precisa ter um conjunto de sinais que abrange basicamente 3 áreas. A comunicação, e ela pode ser por fala ou a comunicação não verbal. Algumas alterações do comportamento, como interesse restrito em determinada situação, comportamentos repetitivos e sem propósito, que a gente chama de estereotipias, mas principalmente e fundamentalmente a alteração da interação social. Ou seja, como essa criança interage com o mundo ao redor. Existe uma tendência a isolamento e uma maneira diferente de contato com as crianças da mesma idade e muitas vezes até mesmo com familiares, né? Uma dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, ter um contato mais afetivo e, sobretudo, saber transmitir essa afetividade. Então, realmente é um conjunto de sinais e sintomas. O diagnóstico é clínico? Eminentemente clínico, não existe nenhum exame que você faça e vai sair o resultado lá, típico de autismo. O diagnóstico é feito por um médico que avalia a criança e, se tiver dentro desses critérios, ele consegue fazer esse diagnóstico, não precisa exame. Eu imagino que não deve ser um diagnóstico fácil exatamente porque ele é clínico, não é? Eu queria que a Cássia contasse pra gente como é que foi, Cássia, que você descobriu que o seu filho tinha autismo. Olha, o meu filho, eu descobri quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Foi até um diagnóstico bem precoce e assim, até foge um pouco dos padrões de hoje em dia da idade da criança ser diagnosticada. Mas assim, foi um baque muito grande, né? Porque assim, aquele filho idealizado, ele morreu naquele momento que eu recebi o diagnóstico. Então assim, não é fácil, ainda mais assim, foi uma gravidez planejada, tinha tudo, não teve nenhuma intercorrência, não teve nada para falar por que ele é autista. Então... E você consegue falar para a gente como foi que você deu um clique que poderia ser? Olha, no meu caso, é um caso bem específico, o meu não deu um clique. O meu caso, o Matheus, ele com 8 meses, ele não sentava, se colocasse ele sentado, ele sentava, mas ele não conseguia andar.
e nem engatinhar. Aí ele foi para fazer a parte de fisioterapia. E quando ele foi para receber a alta, já tinham recebido a alta, na hora que foi até o doutor Hélio, ele diagnosticou. Então, assim, foi o meu caso, eu não percebi, por ser o primeiro filho, por ter passado por vários profissionais pediatras que viravam para mim e falavam que cada criança tinha seu tempo. Então, assim, que eu precisava aguardar para ver se tinha alguma coisa, mas que isso aí não precisava ser preocupante. Doutora Raquel, a Cássia falou uma coisa muito interessante, que é você se deparar com uma realidade totalmente adversa daquela que foi idealizada, ainda mais quando um filho é planejado e esperado, ninguém espera que esse filho não tenha saúde, não é? Como lidar com isso? Qual é o impacto disso na vida de uma família? É um impacto muito grande. Eu recebo esses pacientes logo após o diagnóstico e o primeiro momento é mais para estar acolhendo a família do que pensar no tratamento efetivamente da criança. São famílias que chegam justamente com essa descrição que a Cássia está trazendo, né? Passa por esse luto, é o luto do filho idealizado, é o luto daquele filho que a família sonhou. E realmente essa primeira parte é isso. Eu acho que a família precisa vivenciar esse luto até como parte do tratamento, né? Para depois sim engajar na parte do tratamento de forma até mais eficaz. Mas não é fácil para as famílias chegam no consultório muito adoecidas, muito sensibilizadas. Eu que sou mãe, eu imagino também, eu sinto um pouco essa dor, né, da mãe, do pai, e eu imagino que não é fácil. Mas com o tempo, as famílias começam a buscar apoio com outras famílias que também já têm filho com diagnóstico, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais leve, né, até mesmo para engajar na parte do tratamento. Doutor Hélio, você considera alto esse número, 2 milhões de autistas no Brasil? Ou você acha que pode ser um número maior ainda? Isso é uma estimativa baseada em alguns estudos epidemiológicos. No Brasil não existe tantos estudos assim, para a gente ter uma ideia. A gente muitas vezes usa alguns números de fora, então talvez o país que mais consegue falar bem sobre essa epidemiologia é os Estados Unidos. Lá eles analisam o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles fazem análises seriadas a cada 2, 3 anos de uma população de crianças com 8 anos. E eles avaliam essas crianças, fazem um estudo em uma população gigantesca e foi de lá que saiu o número, que hoje está entre cada 68 ou 70 crianças, uma está dentro do espectro. Então é uma projeção que estima-se, uma estimativa aqui no Brasil haja 2 milhões. Doutor, o senhor colocou que é um diagnóstico difícil de ser feito e o senhor é médico. Eu acredito que foi uma coincidência o senhor ter uma criança dentro do espectro. E o senhor conseguiu perceber? Então, isso é uma coisa interessante, né? Foi bom que a Cássia comentou, né? Porque quando a situação ocorre com a gente não consegue ver. E era engraçado, que eu até analisava, assim, via alguns comportamentos, mas isso, como eu falei, cria-se uma barreira na nossa frente, que eu trabalhando com crianças, eu já trabalhava com autismo mesmo antes do meu filho, e aquilo não me atentou. Por coincidência e sorte também, eu também tenho uma irmã neuropediatra, e foi ela que me alertou, assim. Foi ela falar um pouquinho e a ficha caiu. Eu perguntei isso porque eu li um material. A princípio, eu confesso até que eu fiquei um pouquinho com raiva, porque é um artigo americano que falava que o Brasil não tinha conhecimento satisfatório para fazer esse diagnóstico no momento em que ele deveria ser feito, porque as universidades não tratam desse tema. Algumas situações, alguns transtornos, a universidade desconhece ou ignora. Tem algum fundamento? Suzete, eu acredito que em parte sim. Na faculdade de medicina, o tema não é falado, a gente não estuda isso na graduação. E a gente começa a ver alguma coisa na residência específica, né? Então, em neuropediatria,
ou em psiquiatria infantil. Antes de ser neuropediatra, eu fiz pediatria geral, e na residência de pediatria não é falado absolutamente nada de autismo. Isso é uma coisa que possivelmente pode ter mudado agora com o passar dos anos. E mesmo na residência de neuropediatria, o tema não é amplamente divulgado. Eu tenho certeza que nos últimos 10 anos isso também pode ter melhorado. Mas, por um lado, sim, é uma informação verdadeira, e por outro não, porque com o conhecimento, e o Brasil tem se engajado muito em termos de pesquisa, existem célebres pesquisadores brasileiros que estão nessa área, e com o advento de congressos e encontros científicos, isso realmente mudou bastante. Tem uma dúvida aqui, como deve ser o comportamento assim, da família com a pessoa que tem, com o filho, né, com autista, ele tem outro filho, como ele deve se comportar, como a mãe deve lidar com essa situação? Para você, Cássia, como que foi esses primeiros anos? Olha, foi muito difícil, né? Porque assim, eu estava numa fase, quando eu recebi o diagnóstico, o Gustavo, que é o meu filho mais novo, ele estava com 13 dias de vida. Então assim, foi uma coisa... Mas o que eu falo sempre para todo mundo é que o autismo não é doença. Então você não deve tratar seu filho como doente. Você tem que tratar seu filho da mesma forma. Só que tem algumas interações que são feitas de forma diferente, sabe? Algumas intervenções de forma diferente, mas tem que ser tratado com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E uma coisa que friso muito, o autista não é doente, ele consegue ser tratado da mesma forma que o outro filho consegue. Mesmo porque, eu gostaria até que a doutora Raquel falasse para a gente, no material que a gente lê sobre o assunto, fala que os autistas, muitos têm uma inteligência, inclusive, acima da normal. Nós temos exemplos aí no Brasil, temos um jogador super famoso, né? Temos outros exemplos desse, né? Aí eu te pergunto o seguinte, qual que é o papel, vou repetir essa pergunta do Fernando, no sentido de orientar a família a lidar com uma criança com o diagnóstico de autismo? Então, o papel da família é bem esse que a Carla está falando, que a Cássia está falando mesmo. Ela vai lidar com um filho que tem comportamentos um pouco mais diferenciado, né, que tem comportamentos de uma criança com transtorno do espectro autista, mas ele também obedece a leis do comportamento como qualquer outra criança. Então, as famílias me perguntam muito como que eu devo, por exemplo, tratar comportamentos de birra, né? Será que ele está fazendo isso porque ele é uma criança que tem o diagnóstico de autismo? Não. Então, mesmo ele tendo o diagnóstico de autismo, nós vamos ensinar ele que ele tem que se comportar bem em toda e qualquer situação. Nesse caso aí, os pais aqui precisam de ajuda, né? Porque o meu filho mais novo tinha asma. E a gente tratava de uma forma diferente, né? Você tem o instinto da proteção maior, né? E eu perguntei isso porque o estímulo parece que é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? E nesse primeiro momento em que a criança praticamente só fica em casa, esse estímulo tem que vir dos pais, não é isso? Com certeza. E é muito comum, assim, após um diagnóstico, né, ter essa postura mais super protetora, e aí colocar a mãozinha na cabeça, achar que ele não é capaz, e muitas vezes a gente subestima o potencial do nosso filho. Então, realmente, essa orientação é fundamental. O papel, a orientação que os psicólogos fazem para os pais, eu diria que é peça-chave para que as coisas andem bem. Torélio, as pessoas que estão dentro do espectro, eles têm grau, por exemplo? Tem. Porque a gente vê pessoas com autismo que o diagnóstico só é feito na fase adulta, Isso. né? Porque não se percebe. Hoje a gente classifica em grau leve, moderado e grave. E eu diria que tem alguns casos mais do que leves, são levíssimos, em que muitas vezes talvez nós nos deparamos com alguma pessoa dentro do espectro no nosso dia a dia. É aquela pessoa mais fechada, antissocial, que não gosta de aglomeração, metódico, faz a mesma rotina todo dia, se sai da rotina fica estressado, tem dificuldade de estabelecer relação amorosa. E então isso existe, mas isso não quer dizer que ele não seja capaz de ser produtivo, ser independente, e o intuito do tratamento é esse.
Não necessariamente você quer uma pessoa, vamos dizer, fenotipicamente ou clinicamente típica, mas a gente quer que ele seja independente. E vocês acreditam que existam pessoas já na fase mais adulta da vida que são autistas e não sabem? Tenho absolutamente certeza disso. Tá? Existem sim. Se você passar um pente fino e analisar as características de muitas pessoas e fizer uma avaliação bem criteriosa, você vai ver que aquela pessoa também está dentro do espectro. Tem alguma causa, alguma coisa causa o autismo? Explicação? Hoje a medicina já passou por várias fases, né? Até no começo, década de 50, 60, passar por absurdos como achar que o problema estava na família, estava na mãe e tal. Daí cunhou-se até aquele termo que ficou conhecido há muito tempo, chamado mãe geladeira. Mas ainda bem que isso caiu por terra, né? E de lá para cá muita coisa se descobriu, sobretudo no campo da genética, da bioquímica. E hoje se sabe que a carga genética é muito importante. A maioria dos casos é como se a criança nascesse com uma predisposição genética, e isso já tem mais de 300 genes envolvidos com a propensão a desenvolver espectro autista, e pode desencadear ou não. Isso vai depender de algum elemento ambiental, que também é um pouco compreendido ainda, que ainda está se estudando bastante essa interação entre a genética, que é a mais importante, com o ambiente. A mãe é culpada de tudo, né, Cássia? Sempre é culpada, né? Não, mas isso caiu por terra, isso não tem nada a ver. Caiu, mas ainda eu vejo alguns profissionais muito desinformados que têm coragem de falar para a mãe que ela não estimulou a criança, por isso que ela não chegou àquele ponto. Ela não fala porque você não estimula. Isso a gente escuta muito. Eu escutei isso muito, até receber um diagnóstico. Falava que a culpa era minha. Nossa, imagina, a culpa da mãe. E assim, depois que eu fui perceber, a culpa só parou de me perseguir quando eu percebi que o meu filho mais novo, que não é autista, da mesma forma que eu tratei o Matheus, eu fiz com o Gustavo e o Gustavo desenvolveu. Foi aí que a culpa caiu por terra. Mas ainda existe. Aí eu vejo a importância de um acompanhamento, né, doutora? Eu também acho que ainda há muita desinformação a respeito do autismo. E há muito estereótipos mesmo, né? Como que é o indivíduo que tem autismo. Então, as pessoas, quando se fala a respeito de autismo, ainda se pensa naquele autismo clássico, né? Naquela criança com autismo mais grave. Então, por exemplo, a pergunta é do Fernando, né? Mas tem mesmo, né? Indivíduos autistas, né? Leves. Sim, o transtorno é do espectro, a variabilidade é muito grande, né? Então, nós temos lá na pontinha indivíduos que são professores universitários, médicos, então são indivíduos bem-sucedidos, e também é lógico que nós temos também indivíduos com um grau de comprometimento mais grave, né? Então, eu acho que é preciso ainda informar e desmistificar a respeito do autismo. Certo, vamos chamar o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse mês de abril, em que houve várias comemorações, né? Sobre a comemoração, quando a gente fala em comemoração, para a gente estar comemorando o tema, né? Não, é a conscientização que tem aumentado, né? Isso é uma forma muito bonita, porque o conhecimento, ele joga por terra a discriminação e o preconceito. Isso é fundamental, não só em relação ao autismo, como também a outras várias situações. Vamos para esse intervalo, voltamos já já.